Durante décadas, a seleção brasileira não era só uma seleção vitoriosa, ela era um símbolo, um verdadeiro símbolo do que as outras seleções queriam ser. Todo mundo queria chegar no nível da seleção brasileira. E o mundo parava para ver a nossa seleção jogar. Jogadores como Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Mas depois do pentacampeonato em 2002, algo começou a mudar. O Brasil ainda revelava talentos, é claro que sim. Ainda produzia craques e tudo mais. Mas parecia faltar alguém capaz de carregar o peso da camisa mais pesada da história do futebol. Até que surgiu ele, Neymar Júnior. Um garoto ousado, driblador, irreverente. Um menino que parecia destinado a devolver o Brasil ao topo do mundo, ao topo do futebol. E durante muitos anos, o país inteiro acreditou nisso. Mas o que era para ser uma história de consagração acabou se tornando uma história marcada por pressão, expectativa e frustração. Então essa é a história do auge e da queda de Neymar Júnior pela seleção. Vem comigo. Antes mesmo de chegar à seleção principal, Neymar já carregava algo raro, uma expectativa nacional com ele. No Santos, ainda adolescente, ele já parecia diferente dos outros jogadores. Os dribles extremamente rápidos, a personalidade provocadora, a confiança absurda que ele tinha. Tudo fazia parecer que o Brasil finalmente tinha encontrado um novo fenômeno. E isso era importante, né? Todo mundo quer encontrar um novo fenômeno para chamar de seu. Até porque naquele momento, o futebol brasileiro vivia uma espécie de crise de identidade. Pois depois das Copas de 2006 e 2010, a seleção parecia distante do brilho de outras gerações. E o torcedor queria um novo rosto, um novo herói para chamar de seu, e Neymar apareceu exatamente nesse momento. No Santos, ele rapidamente virou um espetáculo por si só. Ele tinha vários vídeos de dribles que viralizavam, os gols eram repetidos várias e várias vezes nos programas esportivos, o dia inteiro, e a comparação com ídolos históricos começou cedo, né? É meio inevitável aqui no Brasil, é quase sempre assim, a gente vê agora com o Endrick como tá sendo, e com alguns outros exemplos, e talvez esse tipo de coisa acontece cedo demais. E então veio 2010 e o Neymar finalmente estreou então pela seleção brasileira principal, e o impacto foi simplesmente imediato, porque logo no seu segundo jogo pela seleção, ele marcou o primeiro gol dele de cabeça contra os Estados Unidos, que inclusive pelo Santos, o primeiro gol dele, se eu não estiver enganado, o primeiro gol dele como profissional pelo Santos foi também de cabeça, quando ele estava lá bem novinho, e na comemoração parecia impossível não imaginar o futuro. O Brasil acreditava estar vendo o início de uma nova era. E talvez o mais impressionante de tudo isso seja a naturalidade como o Neymar encarava as coisas. Enquanto a gente vê até hoje, né, alguns jovens assim decaindo, ficando acanhado com a camisa da seleção, fazendo o básico do básico. Enfim, o nervosismo jogando pela seleção deve ser normal, né? Deve ser considerado normal. E é completamente o oposto do que o Ney já fazia lá no início. E ali entre 2011 e 2013, o Neymar então deixou de ser apenas promessa para se tornar o protagonista. A seleção começou a girar ao seu redor e a mídia brasileira tratava o Neymar como o futuro do país. Mas existia um pequeno detalhe: apesar do enorme talento que ali tinha, aquela seleção ela não convencia ainda completamente. Faltava confiança, faltava algo mais. Talvez faltasse até identidade mesmo. E foi justamente nesse contexto que chegou a Copa das Confederações de 2013, o torneio que mudaria tudo. A Copa das Confederações de 2013 talvez tenha sido o momento em que o Neymar mais esteve próximo de se tornar unanimidade aqui no Brasil. Jogando em casa, pressionado e observado pelo mundo inteiro, ele brilhou, e brilhou demais. Contra o Japão, marcou logo na estreia. Contra a Itália, decidiu novamente. E contra a Espanha, campeão mundial e considerada a melhor seleção do planeta naquele momento, o Neymar foi simplesmente gigantesco. Na final, então, contra essa mesma Espanha, o Brasil venceu por 3-0 e o país inteiro voltou a sonhar por algo maior. Então, naquele momento, parecia inevitável. O Neymar ele ia ser o rosto do Hexa em 2014, porque a gente acabou de dar 3-0 na Espanha, que era um timaço na época, um baita time, e parecia certeza que o Hexa vinha ali em 2014, jogando em casa, tudo nosso. Mas então chegou 2014, a Copa em casa, a Copa da pressão absoluta. E o Neymar entrou naquele torneio carregando algo gigantesco nas costas. A expectativa de mais de 200 milhões de pessoas. Só que naquele momento, aquele pré-Copa, a seleção não vivia a grande fase coletiva. E isso aumentava ainda mais a dependência sobre ele, sobre o Neymar. Era como se o Brasil inteiro estivesse falando: resolve aí pra gente. Só que durante boa parte da Copa, ele realmente resolveu. Jogando muito e fazendo gols contra a Croácia,
contra Camarões e contra o Chile. Neymar era o centro emocional daquela seleção, mas então veio o jogo contra a Colômbia e veio uma coisa que eu particularmente queria esquecer. Ali já eram minutos finais de jogo, uma dividida, uma joelhada nas costas, criminosa, e o Neymar caía. A imagem dele deixando o campo chorando entrou imediatamente para a história das Copas e para a história da seleção, querendo ou não. E aí pouco tempo depois veio a confirmação. Fratura na vértebra e o Neymar fora da Copa. E naquele instante parecia que o sonho brasileiro tinha acabado junto com ele. Inclusive o Davi Luiz ele resumiu bem o sentimento do grupo. Eu queria dar alegria para o nosso povo pelo Neymar. Só que o complicado é que essa frase inicial aí de querer dar alegria pro povo não ficou tão bem, não envelheceu tão bem, né? Eu diria que envelheceu igual o leite, mas o pior ainda estava por vir. Então a situação era essa. Sem Neymar, a gente tinha que jogar assim, a gente tinha que simplesmente aceitar a realidade, e a gente tinha um joguinho mais ou menos ali pela frente, simplesmente a Alemanha de 2014 com o timaço, mas ia ficar tudo bem porque a gente tinha Bernard para ficar no lugar do Neymar, claro, e a gente tinha o zagueiro Dante, que conhecia muito bem os alemães, então provavelmente isso ficou tudo bem, né? Deu tudo certo pra gente. Eu queria muito que isso fosse verdade, mas não. Vocês sabem o que aconteceu e foi 7-1, histórico, um placar que eu acho que nunca mais vai acontecer de novo. E, sinceramente, vai ficar pra história, vai ficar marcado aqui para essa seleção. E aconteceu. Então, imediatamente nasceu uma pergunta que perseguiria Neymar por anos. Com ele em campo, teria sido diferente? Talvez nunca exista essa resposta, mas uma coisa mudou para sempre. Depois daquele dia, Neymar deixou de ser apenas um craque e virou símbolo de uma geração traumatizada. Bom, mas depois de 2014, a relação entre Neymar e a torcida brasileira começou a mudar. Ele ainda era o principal jogador do país, é claro, mas as críticas aumentaram. Simulações, postura, pressão da mídia, tudo isso influenciava e tudo parecia maior quando se tratava dele. E ao mesmo tempo que acontecia isso daí, a seleção continuava extremamente dependente do seu talento. Era uma seleção estranha. O Brasil precisava de Neymar, mas também parecia cansado dele. Só que pulando para 2016, o Neymar então ele receberia uma nova chance. E seria aqui mesmo no Brasil, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e é uma competição que o Brasil nunca tinha ganhado, o Brasil nunca tinha colocado o ouro olímpico aqui no pescoço, e a responsabilidade estava de novo nas costas do Neymar, né? Nas costas dele. Mas o Brasil então chegaria na final contra a Alemanha, tinha que ser contra a Alemanha, né? O roteiro parecia escrito pelo destino. E então gol de falta do Neymar, golaço de falta na verdade, comemoração também muito braba, a lá CR7. E o jogo então foi para pênaltis, disputa de pênaltis à vista, e então a cobrança final, a cobrança mais importante ficou nos pés de Neymar Júnior, que bateu e fez o gol. E o Brasil assim então foi campeão olímpico pela primeira vez, baita título pela seleção. O Brasil nunca tinha ganhado isso, né? Na vida, na sua história. E na comemoração ele desabou, ele desabafou, falou que geral ia ter que engolir ele. Acho que foi isso que ele falou, né? E pra ele era mais do que um título, era um alívio. Mas aqui no Brasil vocês sabem muito bem como é, né? As Olimpíadas foi legal? Foi legal. Mas aqui o que importa mesmo é a Copa do Mundo. E então viriam 2018 e 2022. E em ambas elas o Brasil caiu antes do esperado. Neymar teve bons momentos até, teve bons números também até, só que a imagem da derrota sempre falava mais alto e sempre o foco ia no Neymar. E ainda tinha comparações com Ronaldo, Romário, que se tornavam inevitáveis e que puxavam ele ainda mais para baixo, né? Porque esses que eu acabei de citar sempre tiveram êxito com a seleção brasileira, com a camisa amarelinha, sempre trouxeram Copas do Mundo pra gente, sempre chamaram a responsabilidade. Então fica até um pouco pegado pro Neymar, né? Porque, como eu disse, no Brasil, grandes craques, eles têm a média deles, são medidos por Copa, pelo que eles fizeram em Copa. Até um tempo desse, o Fenômeno era o maior artilheiro da Copa. E isso sempre foi uma cartada que o brasileiro sempre usou em discussões aí contra gringos, enfim. E então, aos poucos, a narrativa ela mudou completamente. Neymar deixou de ser o menino da esperança e virou um jogador de dúvidas. Muitos passaram a questionar ele. Ele realmente alcançou o tamanho que prometia? Essa era uma pergunta que muitos faziam e muitos fazem até hoje, para ser bem sincero. E talvez o mais cruel dessa história é que o Neymar ele nunca deixou de ser brilhante pela seleção. Até onde eu sei, o Neymar ele, inclusive é o maior artilheiro da seleção, não é mesmo? Eu acho que ele passou o Pelé um tempo atrás, passou em gols. E o Neymar ele sempre manteve um nível muito alto ali jogando pela seleção. Sempre foi assim. Então eu acho que o nível dele
mesmo sendo aqui jogando pela seleção, o problema é que a expectativa era aqui. Então o Neymar ele acabou não alcançando essas expectativas pela seleção. Eu acredito muito porque elas são muito altas, muito elevadas, e aí fica pegado até mesmo para um cara do nível dele. O Neymar, ele foi o jogador brasileiro mais talentoso da sua geração, não tem talvez para essa afirmação aqui, mas também foi o que carregou o maior peso, né? Disparado aí, o peso que ele carregava era até maior do que o seu talento. O peso de substituir ídolos históricos, o peso de devolver o Brasil ao topo, e a gente tá falando aqui de Copa do Mundo, e o peso também de carregar sozinho a esperança de um país apaixonado por futebol. E então, assim, talvez ninguém pudesse realmente suportar tudo isso, ninguém pode, na verdade, né? Que até hoje a gente ainda tá buscando esse título aí, esse Hexa que ainda não veio, mas no fim, a história de Neymar pela seleção não é apenas sobre futebol, é sobre expectativa, sobre pressão e sobre o que acontece quando um país inteiro acredita em um único jogador para salvar tudo. Mas vamos lá, agora eu quero saber de você. O Neymar, ele fracassou mesmo pela seleção brasileira ou ele foi vítima de um nível completamente irreal de expectativas e foi isso que aconteceu com ele? Mas seja lá qual for a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo todas elas, vou estar trocando esse papo com vocês também. E se você gosta desse tipo de história sobre o futebol, seja no futebol brasileiro, no futebol mundial, se você gosta desse tipo de vídeo sobre história de times, seleção, de jogadores, então se inscreve aqui no canal Minuto 90 mais 3, deixa o like aí nesse vídeo que é muito importante para ajudar esse canal iniciante aqui no YouTube ainda. E no mais, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado mesmo. E aqui nesse canal o futebol nunca termina no apito final e valeu!